Fala galera, eu sou o João Lugero, sócio-diretor da Hiperdados e hoje estamos aqui no segundo Hiperpapo Imobiliário, aquela série que não pode faltar na sua agenda, já pega o cafezinho para acompanhar esses especialistas, craques de tecnologia. E hoje para o nosso papo, que vai entrar em bastantes assuntos técnicos, né? Que é algo que eu já vou deixar para eles. Estamos aqui com o Luiz Prado, CTO da Hiperdados, com o Matheus Graciosi, nosso sócio e head de planejamento urbano, com o Felipe Rakauskas, que é o nosso sócio e head de geoprocessamento. Pessoal, obrigado pela presença de cada um de vocês, vai ser super importante. Tecnologia é o assunto do momento, todo mundo quer saber, o corporador está precisando, porque senão não inova, né, nos empreendimentos. E para a gente contextualizar, a gente tem visto que a informação está ganhando cada vez mais velocidade e robustez, né? Tivemos recentemente o leilão do 5G, tivemos várias compras, né, através das operadoras, e isso consequentemente vai afetar na qualidade da informação. Luiz, você aí à frente da nossa equipe de tecnologia, né, tem sobressaído, pioneiro no mercado de inteligência e tecnologia desde o que, 2007? Isso? 2007, isso mesmo. Faz um tempinho já, né? 15 anos aí no mercado. Como que você enxerga, tá? Qual que é a sua visão sobre tecnologia no mercado imobiliário neste ano? O que você tem notado que está sendo diferencial hoje para as grandes incorporadoras e até as de pequeno e médio porte para se sobressair na frente da concorrência? E, principalmente, qual que é a sua expectativa pensando em espelhamento internacional para o mercado brasileiro? Legal sua pergunta, João. Primeiro eu quero agradecer todos os nossos seguidores aqui que estão assistindo, que estão escutando a gente também, né, através aí de plataformas, de podcast. Eu acho que é um papo aqui que vai render bastante assunto, porque eu acho que ultimamente o que mais se fala é de dados, né, independente de qual seja a indústria ou o mercado. Nós aqui na Hiperdados a gente sempre tentou ter essa premissa, né? Então você tocou num ponto bem bacana, assim, desde 2007, 2008 a gente já vem com esse pensamento mesmo, isso estando se tornando realidade agora, né? Mas há um bom tempo a gente já tem essa premissa, tá? Então para dar andamento aqui e depois então a gente vai falar bastante de dados, de camadas, de legislação. Vamos falar de inovações que a gente entende que está acontecendo. E para começar, né, você puxou o assunto, por exemplo, agora tem as concessões do 5G. Eu acho que isso cada vez mais está abrindo portas para vários setores e a área de construção e incorporação é uma delas, né? A gente sabe que esse mercado é um mercado tradicional, né? Então sempre existe novidades no mundo e muitos outros mercados, varejo, atacadistas, enfim, concessionárias sempre estão aderindo à tecnologia primeiro e a área da construção para ela ser um pouco mais tradicional mesmo, ela acaba falando, vamos ver o que está dando certo e errado nos outros e vamos tentar aplicar. Até mesmo porque ela depende de algumas coisas que a gente sabe que não é rápido, que aí é mais o assunto do Matheus, que, por exemplo, é a questão de prefeitura, legislação, que a gente sabe que são coisas que levam um bom tempo quando a gente fala de órgãos públicos, né? Exato. Mas o que a gente enxerga aqui, né? Que hoje as incorporadoras que estão tendo melhores resultados, independente do seu porte, seja ela grande, pequena ou fazendo apenas um empreendimento, ela não consegue mais fazer nesse modelo tradicional, ou seja, ela necessita de dados, né? Então, e é uma coisa bem bacana, porque quando a gente fala de dados, né, é bem aquela história. Hoje o que a gente produz de informação, ela tá assim, o que a gente produz em um dia a nível mundial é o que a gente produziu na última década, né? Então, com o celular, com mais potencial em celulares, em equipamentos, graças ao 4G, agora eu acho que com o 5G isso vai se expandir mais ainda, porque a gente está falando de inúmeros equipamentos IoT, ou seja, né, inteligência. Então,
Isso, né, até uma geladeira agora está tendo algum tipo de conexão, algum tipo de... digitalizar processos. Digitalizar processos, exatamente. Então, a gente já acompanha isso no canteiro de obra, né? Então, quando se fala de canteiro de obra, da construção, ele já está bem consolidado, mas como a gente traz isso para o nosso universo? Então, o intuito, por exemplo, aqui da Hyperdades é a gente ajuda o incorporador desde a primeira etapa. Qual que é a primeira etapa? Aquisição de terreno, né? Então, a gente sabe que isso é um item que ele demora, então às vezes para quem é de mercado isso é normal, mas para quem não é de mercado não conhece, o empreendimento, quando você passa ali numa rua e vê o empreendimento sendo lançado, na verdade aquilo ali não é hoje que saiu, aquilo já faz 1 ano, 2 anos que já vimos aprovação de projetos de lotes, né, levando 13, 12 anos. Estive em Ribeirão, inclusive eles têm se aproximado um pouquinho mais da iniciativa privada, e eles estão realmente agora reformulando através de uma nova secretaria de planejamento urbano, né, junto com o Daniel Gobi, atual prefeito, justamente para poder diminuir esse tempo de aprovação, porque se a gente não digitaliza, a gente consegue fazer essa integração de uma maneira bem com qualidade, precisão, a gente sabe que o mercado não vai andar. Sem dúvida, sem dúvida. E essa é uma das nossas premissas, né? Então, como a gente sabe que se leva, né? Claro que tem algumas exceções aí, 10, 12 anos, geralmente não é o comum, mas o 90% do caso aí, que é uma coisa mais comum, é no mínimo 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Até ver se aquele terreno ele é viável e até fazer uma viabilidade financeira para ver se financeiramente ele também é viável, um estudo de mercado e falar, não, eu vou adquirir esse terreno para comprar. Né? Não dá para perder tempo. Né? Não dá para perder 2 anos. E aí que vai entrar a área do Felipe. Exatamente. Né? Felipe, conta um pouquinho para a gente da área de geoprocessamento, que hoje mapeamento, né, zoneamento é algo super importante. Exatamente. Pegando o que o Luiz comentou, então, tipo... cada vez esse avanço mais rápido, então, tipo, o que a gente produziu há pouco tempo é muito mais do que no século e deixa as pessoas mais exigentes, entendeu? Então, tipo, não só o incorporador, não só quem está adquirindo um lote, mas sim quem está utilizando essa ferramenta. Então, tipo, a gente até hoje pega alguns relatórios que mostram, tipo, localização de pontos de interesse, mas um relatório que está, tipo... listado ali, entendeu? Então, tipo, você pega um Excel, coloca a distância e pronto, tá feito. Mas a exigência faz isso, faz você mostrar espacialmente aonde está, como criar essas camadas, mostrar, ter esse apelo visual, né? Então, tipo, o incorporador, quem está adquirindo o lote, o próprio cliente final, ele vai querer olhar ali, pô, mas esse empreendimento... o que tem próximo? Tem universidades, tem transporte, tem saúde. Que ainda mais facilidades, né? Isso, numa época de pandemia, tipo, estão pensando muito mais nisso agora. Pô, tem hospital, UBS perto. Então, o desafio principal que a gente sofre na pele dia a dia é conseguir essa informação, e porque onde deveria já estar criada essa informação geoprocessada, que é o quê? Na fonte, na prefeitura, em alguma coisa, não está. Entendeu? Então, tipo, existem alguns portais. Então, tipo, São Paulo, o GeoSampa tem tudo mapeado. Campinas tem um portal muito legal. Recentemente, fiquei sabendo de um portal no estado do Ceará. Então, é um portal que atende o estado inteiro. E eu falei, pô, é algo bem diferente. E muita informação. Só que quando você vai chegar em algumas outras prefeituras, tem um PDF ali. Tipo, e o PDF ainda... de má qualidade, então, tipo... Às vezes não está nem atualizado. Às vezes não está atualizado, às vezes é do último plano diretor, que vai ser lá de 2007, ou usaram o pesquisa OD para fazer também o levantamento, que também é antigo. Então, o desafio principal é estar com esse passo à frente, entendeu? Então, tipo, pegar essas informações mesmo que não existam da forma que gostaríamos e transformar. Então, tipo, transformação também é algo que está no nosso dia a dia, né? Eu ia comentar isso. Isso eu concordo 100% quando o Felipe fala que o desafio é hoje, quando a gente fala a nível Brasil, porque também é isso, né? Uma coisa nichada, uma coisa regional,
você consegue ali formas diferentes de conseguir essa informação. Sim, vai até né, presencial na prefeitura e tenta um desenho em CAD, por exemplo. A gente tem essa oportunidade, essa possibilidade. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando assim, ou a tecnologia vai ser o caminho ou não vai ser viável da gente se propor a ter esse nível de informação. E justamente, isso eu concordo que é uma questão, mas aí eu aposto que o Felipe vai concordar comigo que mesmo onde a gente já tem, vou pegar o GeoSampa, por exemplo, grande fã aqui do GeoSampa, todo incorporador, tenho certeza que mesmo com os seus problemas, mas assim, o GeoSampa, ele é uma plataforma que não é utilizada apenas para mercado imobiliário, ele é utilizado com diversos propósitos, e se a gente for contabilizar, que é isso, né? Eu sempre converso com o Luiz, a gente fala de Big Data, e tem uma galera que acha que Big Data é muito dado. Tipo, tradução literal. Big Data, grandes dados. E não é isso, tipo... O GeoSampa tem muita informação muito bacana, mas que para ser utilizado para o mercado imobiliário, gente, ela sozinha diz o completo nada. Assim, de repente a gente está pensando em causa e efeito. Uma série de parâmetros. Tipo assim, tem que ter inteligência por trás do dado. Isso, né? E se você parar para pensar, você vai falar, um dado georreferenciado, teoricamente é coisa nova. Em 1850, Jon Snow, que não, no Game of Thrones, né, mas ele já fez a relação de dados espaciais com o problema da cólera. Então, naquela época, ele pegou os dados de saúde da doença, da cólera, com os poços de água e lá eles descobriram a solução, resolver esse problema, né? Da onde vinha. Então, cara, a gente tá falando de quase 200 anos atrás. Então, é algo que já tá há muito tempo. E até pensando nisso, desculpa te cortar, hoje a gente vê realmente a necessidade de um mapeamento conciso, né, e preciso. Principalmente quando a gente vai falar de criação de bairros planejados, a gente conseguir ter uma previsibilidade da dinâmica urbana, de adensamento, né, e assim por diante, é muito difícil. Sim. Né? E aí, até fazendo esse bate-bola, antes de voltar para você, Luiz, o que vocês, ainda mais vocês estão bem próximos dos órgãos públicos e algumas incorporadoras que têm somente essa necessidade de inovação, quais são as ferramentas mais procuradas por eles? O que realmente está sendo, assim, vai trabalhar na dor hoje do incorporador que está buscando se adaptar? Eu vou até pegar um gancho, né, uma frase que o Felipe usou, ele falou assim, nós consumidores, os consumidores em geral, nós mesmos também, estamos ficando bem exigentes, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Assim, eu vou abrir um parênteses, contar uma história aqui. Outro dia eu achei um celular e um computador em casa, um notebook, que era a primeira geração ali de um iPhone, de um computador de 10 anos atrás. Então, e eu lembro que eu utilizava ele para trabalhar, né? Assim, ele no meu dia a dia eu nunca percebi nada. E depois que eu liguei ele, que aí eu falei, nossa, ficou, 3 minutos para ligar e eu falei, não dá mais para usar isso. Né? Mas naquela época eu usava. Então, assim, as coisas estão evoluindo demais. E a exigência está ficando. Então, levando aqui para a incorporação, por exemplo, hoje o incorporador ele está entendendo ali, né? Ele faz ali a pesquisa de mercado dele para entender a região, o que ele está fazendo, mas... mal a gente sabe que quando um cliente, um prospect chega ali no plantão, ele tem até mais informação do que eles. Porque hoje, assim, é tão rápido você olhar, na hora que você, ali o cliente, o prospect, ele está entrando para falar, está interessado, ele já sabe o que o Felipe falou, o que tem em volta, quais são os outros empreendimentos que tem, qual que é o preço, qual que é a região, enfim. Cada minuto é contável. Cada minuto. E ele tá, o próprio consumidor, ele tá entrando nessa questão, né? Então, devido à pandemia também, não se comprava nada online, hoje compra, né? Os e-commerce estão aí. Então, o consumo de dados, consumo de informações estão cada vez mais num ritmo acelerado. Até as empresas que não atuam necessariamente com e-commerce, com mercado imobiliário, elas têm tido uma aderência muito grande, né? Isso eu acho que de todos os segmentos, porque precisa acompanhar a evolução da mobilidade. E empresa que não está aderindo a essa evolução tecnológica está caindo. Está caindo. Exatamente. Está ficando para trás. Não são poucas. Não são poucas. E aí o nosso desafio é encontrar elas para ajudá-las, né? E pegando a pergunta do João,
qualquer tipo de dado que você mostra para os incorporadores, etc., você percebe que já é uma novidade de estar ali a um nível visível, entendeu? Então, pô, sério, eu posso ver essas facilidades? Tem um... Coisa simples, né? Coisa que estão simples. fazendo um puta Tipo, diferencial. o meu terreno eu quero aqui no centro, mas pô, o que tem perto? Qual a distância? E tá no mapa ali mostrando, entendeu? Ali você pode ver qual que é a hierarquia viária, você pode ver onde tem lotes próximos, parques, etc. Então, o mínimo, assim, também já começa a dar a brilhar os olhos. Né? E assim, ó, o que é mais importante, o que a gente busca aqui todos os dias, incansavelmente, é essa questão. A gente não quer dar, assim, a gente não quer ter a maior quantidade de dados. Essa não é a nossa premissa. Tá? Porque se fosse assim... O dado é relativo. O dado é relativo. De repente eu vou ali no Google, baixo alguma coisa... Fica fazendo download. Fico fazendo download de um monte de camada, colocando ali, mas o que isso vai trazer de insight, de percepção, de inteligência para o negócio? Então, o que a gente faz hoje aqui, principalmente nós três, todos os dias... Você perguntou, né? Quais são as ferramentas? Então, eu vou aqui elencar alguns itens que a gente tem, que a gente trabalha muito. O pessoal deve estar ansioso esperando. Não, com certeza. E isso, assim, voltando àquela premissa, né? Quando você está falando de incorporadoras muito grandes, listadas na bolsa, elas têm um nível, uma capacidade técnica maior, né? Mas o pequeno incorporador, o médio incorporador, ele tem algumas dores diferentes, porque ninguém pode errar. Eles, então, menos ainda. Então, o que a gente tenta trazer no nosso estudo, por exemplo, qual que é o nosso fim? O fim é o terreno. Ou seja, ele precisa adquirir um terreno para trazer ali e construir um empreendimento, enfim, dar um novo uso para aquilo. E principalmente em grandes cidades você não tem terreno, né? Então, assim, existe conjunto de casas, né? Então, principalmente em São Paulo, aqui onde a gente está, Rio de Janeiro, ou até loteamentos. Então, geralmente você tem uma fazenda, então você tem algo ali que você precisa transformar. Então, quando você está aqui exemplificando em São Paulo, você tem inúmeras variáveis. Então, e esses dados você tem público. Então, assim, o que é aquele lote? Né? Então, se for um conjunto de 10 lotes, por exemplo, você tem o que é aquele lote, qual que é a matrícula, se o IPTU está pago, se não está pago, enfim, qual que é o zoneamento? Pô, está em cima de uma zona mista, de uma ZEU, de uma operação urbana, bacana. E isso ele é um pouco trabalhoso de buscar, então... Isso há 2 anos atrás a gente já resolveu, tá? Então, assim, a gente já vem aí há um bom tempo no mercado, mas há uns 2, 3 anos a gente já entregava esse nível de resposta. E a gente entendeu que o mercado, ele não, assim, ele quer muito mais do que isso. A exigência. A exigência dele é muito maior, né? Assim, porque hoje o plano diretor, todo mundo tem um plano diretor, ele vai mudar. A gente, como uma empresa tecnológica, a gente corre para sempre... Velocidade. A velocidade, né? Para trazer essas informações de forma mais rápida, mas o que fazer com elas? É aí que é o ponto que é o bacana. Então, próximo passo, né, Luiz? É o próximo passo. Então, eu vou até deixar um pouco o Matheus falar desse assunto, para ele falar assim, como que a gente organiza, Matheus, né? Se você puder explicar, você que tem alguns termos técnicos até, para poder, de uma forma didática, explicar para o pessoal que está assistindo, o que a gente faz com aqueles dados. Ainda mais pensando que nessa quantidade de informações que temos que mapear, tem a questão da LGPD também, né? Que acaba influenciando muito. Sem dúvida. Então, acho que o Matheus já consegue fazer um gancho geral ali. Isso é muito bom. De fato, eu gosto dessa reflexão que o Luiz faz, porque me traz sempre um tom de crítica nesse cenário que a gente está de dados e de inteligência em cima de dados, que é pensar o quê? Big Data, ela qualificada, como eu disse, não é só um grande volume de dados. A Data Science por trás disso, que é como a gente vai transformar isso em algo prático, que tenha um resultado, eu acho que é aí que está a virada em todos os setores, mas principalmente no mercado imobiliário. Vou dar uma aplicação disso. A gente pode hoje conseguir um mapeamento de edificações que existem no município de São Paulo e com a sua altura. É muito interessante saber disso, mas, tipo assim,
o dado por si só ele já é interessante. Ele já tem o seu valor, né? Tipo, nossa, então em cada quadra, altura, tal. Mas a inteligência por trás disso é o pulo que a gente tem sempre que ter em mente. Digo aqui, mas digo a tecnologia para o futuro do mercado imobiliário. Hoje, no plano diretor, tem a regra da quebra de gabarito, que é o quê? Então, a gente sabe retomar aqui um pouquinho, bem rápido, numa zona específica, assim, vamos pegar uma zona mista. Zona mista tem ali o limite máximo de gabarito em 28 metros. 28 metros é um prédio até de 9 andares, mais ou menos. Não atende exatamente a dinâmica e o que a gente vê na cidade, né? Tipo, a gente vê prédios muito maiores que isso. E a zona mista é bem presente em grande parte da cidade. No entanto, tem uma regra aqui. Se 50% da área dos lotes da quadra que tiver em zona mista, se 50% passar desses 28 metros, a altura máxima, o prédio mais alto, vira o novo limite para o restante da quadra. Então, você pode ter hoje, numa zona mista, que o limite é 28 metros, um novo limite de 45 metros. Você entende que o estanque de 2 anos atrás, que desde 2014 a gente já sabe que zona mista é 28 metros, de repente se transformou num mercado que você vai olhar e falar, cara, E agora? sabe? Tipo assim, a gente tem 100% da zona mista em 28, mas a gente tem uma parcela ali, um percentual que eu não vou arriscar aqui, né, pela imprecisão. A gente tem partes que estão ali numa exceção, que estão ali numa inteligência adicional da interpretação de um dado que é relativamente, né, simples. O que o Matheus disse é bem importante, né? Eu, por exemplo, eu sou da área tecnológica, né? Eu venho aí dessa área de incorporação desde 2007, então eu tenho muito conhecimento, né, em questões de dados, inteligência, como utilizar a tecnologia para isso, mas eu ainda tinha algumas dúvidas, né? Então, eu lembro que no passado o Matheus, ele traduzia isso para mim, né? Eu posso fazer até 28 metros. E aí eu passava numa rua que eu sabia que era uma zona mista, por exemplo, alguma outra coisa, e eu vi um prédio assim de 30 andares. E aí eu falei, mas como é que pode isso? Né? Então, e aí ele, não, mas espera aí, é porque não é só isso. Você tem outras variáveis, né? Então, e aí voltando, né, até como que a gente consegue ajudar, né? Então, hoje dentro da ferramenta, da plataforma, você consegue ali, quando você seleciona os lotes, ter o gabarito, quebra, áreas tombadas, áreas contaminadas, zoneamento, enfim. E a gente tem, entrando no assunto aqui de uma inteligência artificial, né? Então a gente trabalha bastante com machine learning para a gente trazer algoritmos ali que a gente consiga dar uma informação e também prever algumas informações. É isso que a gente está indo lá atrás hoje, né? Então, e de uma forma simplificada, né? Então, assim, eu teve e essa era a minha experiência. Nossa, por que faz um prédio de 30 andares? E outro dia, passeando, por exemplo, com a minha família, minha esposa, minha filha perguntou assim, nossa, pai, por que aqui só tem casa? Né? Então, eu, com conhecimento, consegui explicar de uma forma didática para ela, de explicar o que é um zoneamento. Então, é isso que a gente tenta trazer aqui. Né? Por quê? Porque isso traz agilidade. Ou seja, a gente precisa juntar essas informações, trazer uma inteligência para qualquer pessoa que até que não seja do mercado, entenda que o que eu posso construir ali é o quê? É tantos andares, eu não vou poder porque talvez está numa área preservada, ou não posso ter uma altura porque eu tenho um raio do aeroporto de Congonhas. Então, assim, é a unificação de tudo isso que a gente dá o resultado. E aí, aquelas dores que eu falei. Então, quando você está com uma incorporadora, né, que é grande, lança bastante, 10 empreendimentos, 15 empreendimentos por ano, qual que é a dor dele? A dor é a agilidade. Então, ele compra muito terreno, ele analisa muito terreno, então ele precisa dessas informações rápidas. E para o pequeno e médio incorporador, ele precisa dessa informação rápida, claro, para ele ter competitividade, mas ele precisa também dessas informações que muitas vezes ele não sabe, que ele contrata uma empresa de arquitetura, enfim. É claro que o nosso intuito assim, nunca vai ser acabar com isso, né? E nem tem como, né? Assim, acho que cada um tem a sua especialidade, eles têm, mas
conseguir trazer uma visão melhor. Por quê? Porque se ele tiver 3, 4 terrenos analisando, ele consegue falar, pô, eu preciso, assim, eu vou nesse daqui, por inúmeras variáveis. E hoje é o básico que está faltando. É o básico, exatamente. O básico não tem, assim, ele não... a gente brinca, tem que fazer... Assim, para a gente ir para o próximo passo, a gente tem que fazer o arroz e feijão bem feito. Então, é isso que a gente fez até agora, né? Então, o nosso arroz e feijão está muito bem feito. E aí, os nossos próximos passos é esse. Então, entrando nesse tema, agora que a gente vai falar um pouco de inteligência artificial. Aí, saindo um pouquinho desse arroz com feijão, colocando um ovinho... no georreferenciamento é super importante, realmente, essa questão de camadas, zoneamento, né, questão de gabarito. Desde a mais simples até a mais complexa. E mais, Felipe, pensando assim num next step, o que você prevê que vai ser uma necessidade do mercado de geoprocessamento, que consequentemente vai ser um movimento natural, né? Sair desse básico, qual que você imagina que é o próximo entrando naquela mesma questão da exigência, né? Cada vez a necessidade de dados mais precisos, principalmente georreferenciados, né? Porque aí já não adianta mais ter um ponto está aqui, mas tem erro de 90 metros, não faz mais sentido. Então, a evolução, e a gente percebe essa evolução muito, é a questão da realidade das imagens, entendeu? É aí que entra a inteligência artificial para as imagens, entendeu? Eu acho que até a evolução dos equipamentos, né? Você falou uma coisa muito importante. Antes a gente tinha lá um satélite que conseguia ter uma precisão de 90... 30 metros. 30 metros, que não é muito... Assim, se olhar, né? Imagina um satélite olhando uma imagem, 30 metros não é nada lá no espaço. Mas hoje a gente tem equipamento que pode chegar a uma margem de erro de 20 centímetros. Imagem de satélite mesmo, a gente tem gratuita para 2 metros. Então, tipo, é algo que está disponível geral para 2 metros. E se você começar a pensar também no uso de drone, que aí está entrando muito na área imobiliária, cadastro rural, etc., tem drone que é de 10 a 20 centímetros. É por isso que a MRV se destacou tanto, né? O menino pegava avião e ia olhar terreno. Pois é, exatamente. Agora ele está indo de drone. Agora ele pode estar na casa dele olhando ali. E pega tipo imagens a laser ou raster, né, que é com a nuvem de pontos, etc. E você tem uma diferença ali de 10 centímetros. É praticamente perfeito, entendeu? E, tipo, essa necessidade de compreender esses dados, então, jogar uma inteligência artificial, fazer um deep learning ali para poder classificar essas imagens, a gente vai conseguir criar camada de qualquer tipo de coisa. Você consegue criar uma camada de lote, que já nem toda prefeitura tem, a gente passa por muito perrengue lá por conta disso. E 5% dos municípios tem isso. E olha lá. Uma dificuldade. E olha lá. Dificuldade grande. E, tipo, quando tá mapeado em CAD, aí quando você vai abrir o arquivo CAD, então são linhas separadas. Não é polígono, aí você tem que converter. Quando converte, dá erro. Então, qual que está sendo essa alternativa, jogando aqui na roda, para conseguir ter uma maior trabalhabilidade em relação a esses dados, e a gente ter uma informação muito mais concisa, né, realmente mais próxima da realidade? Eu acho que o principal resultado, a principal metodologia para a gente ter um resultado mais fidedigno assim é a imagem de satélite e drone. A partir disso a gente consegue criar como é que se fala? Deep Learning. Você treina algoritmo. Treina o algoritmo. Né? Exatamente. Para trabalhar na margem. Para trabalhar na margem de erro, e cada vez mais treinado, você tem ele com resultados mais fiéis. Entendeu? Aí você consegue criar essas camadas. E o que é bacana também, assim, deixar um ponto bem importante, que né, assim, você tem a inteligência artificial, a IA, você tem a machine learning. Então, assim, são um monte de siglas, né? Mas o que elas significam, né? Então, por exemplo, quando a gente fala machine learning, né? É o aprendizado da máquina ali. Mas, assim, o que ela vai aprender? Alguém precisa... assim, a gente nunca vai chegar no momento de falar, a inteligência artificial é robô que você vai falar sozinho. Não. Precisa de uma inteligência, que aí é a inteligência de negócio, que é o que a gente, de fato, domina, que a gente fala, como que a gente vai treinar esse algoritmo para que ele consiga trazer? E aí é uma junção, tanto do nosso modelo de negócio, do nosso conhecimento, da nossa inteligência desse negócio, como também do que a gente já fez até hoje. Então,
por exemplo, a gente faz o monitoramento do mercado, né? Então, a Karen Carreira, que estava no outro episódio, que ela é responsável por esse departamento lá na empresa, a gente já faz esse monitoramento há mais de 10 anos. Então, assim, a gente consegue colocar variáveis para o machine learning, para o nosso algoritmo aprender, mas também com base no que está acontecendo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito rico. Eu vou pegar o gancho aqui porque é uma coisa que a gente vê muito, né? Assim, nesse ramo da tecnologia. Quando a gente fala de machine learning, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está trabalhando também com parâmetros. O que eu quero dizer com isso? Se o seu dado é ruim, o seu machine learning vai aprender mal. Se a gente trabalha com dados desatualizados, a gente não está trabalhando com uma representação da realidade. Porque você que vai treinar o modelo. Então, se você tem deficiência nos dados, ele vai fazer um modelo com deficiência. Por exemplo, a gente tem um indicador bacana que a gente lançou ele faz umas 3 semanas, mais ou menos, que assim, a gente não conhece nenhuma outra solução que tenha isso, que é o quê? É o índice de aproveitamento hiperdados. Então, é bacana você ver ali umas IOs, enfim, você tem todas essas regras. Mas o que o mercado também está trazendo? Está praticando. Então, assim, a gente consegue de uma forma mais rápida, mais didática, falar assim, o índice de aproveitamento dessa região, ela não é 2, não é 2, é 2.7. Aí você consegue mensurar e comparar. Né? E aí você traz também essa provocação para quem está usando ali de falar o seguinte, se eu estou fazendo aqui o meu estudo com 2, como que os meus concorrentes estão fazendo 2.7? O que está faltando para mim? E é isso que a gente... Entra no básico. Entra no básico, mas um básico bem feito, que no dia a dia acaba passando. A gente pode estar falando de incentivos específicos que às vezes alguma incorporadora que tem expertise, quando eu falo incentivo eu estou falando, por exemplo, fachada ativa. Fachada ativa desde 2014 deu uma mexida assim no mercado e é uma informação que às vezes passa batido do básico, é um incremento, é mais próximo da realidade. Claro, não só isso, mas esse conjunto de exceções, esse conjunto de elementos que... E é isso, a gente só consegue pensar num índice hiperdados que tenha uma segurança, que tenha uma precisão, porque a base que a gente trabalha de lançamentos, ela é robusta. Então, tem um histórico. Então, é nesse sentido que eu falo da maneira como a gente precisa... Quando o Felipe comentou, por exemplo, a gente trabalha com dados, eu vejo 2 níveis. A gente trabalha com os dados que já existem e tenta ali de uma maneira mais, trazer um processamento, uma inteligência para isso, para gerar uma informação que agrega um resultado para o mercado imobiliário. Previsibilidade. Isso, a gente trabalha ali com previsão, seja com a construção de um índice, afins. Só que tem um ponto, eu acho que chegou um momento assim que nós mesmos percebemos que trabalhar com o que já existe, às vezes, é mais limitante do que traz resultado que a gente queria. Se a gente trabalha com o Brasil, a gente está falando da necessidade de lotes para o Brasil inteiro. A gente já conversou que não tem toda a prefeitura que tem isso. E usando a metodologia... Aí a gente para? Não. A gente fala assim, a gente vai onde tem lote. Não, aí a gente tem que se reinventar enquanto solução tecnológica. E aí agora, pensando no nosso fechamento, né? Infelizmente também estamos estourando mais um limite. A gente entende que uma saída realmente está sendo a aposta em realidade virtual, metaverso, criptomoedas, né? Tokenização. Então, para a gente fazer esse wrap-up ali, Luiz, pensando na sua vivência em tecnologia, metaverso, a pergunta de ouro, né? É o futuro? Será que vai ter essa migração em massa ali? Que a gente já vê agora, a gente até comprando iate, né, por $2,5 milhões. Os investimentos já, né? Um setor tão tradicional como o mercado, né, vai embarcar nessa. Vamos jogar tudo pro Luiz. Exatamente. Então, o que eu ia comentar é aquilo, né? A gente volta na mesma tecla. As coisas estão acontecendo muito rápido. Então, a gente tinha a web normal, aí depois se falou da web 2.0, aí depois se falou da web 3.0. Nós aqui dentro de casa também
temos esse pensamento, ou seja, então a gente tinha nosso estudo 1.0, nós estamos no estudo 3.0. O marketing saiu do 4.0, foi É. pro 5.0, agora a gente tá falando o quê? De um 9.0, que é o intangível, hein? Exatamente. É o intangível, exatamente. Então, assim, a gente está caminhando para o nosso estudo 4.0 e eu acho que o mundo está aí para isso, né? Então, é um conjunto de fatores. Faz, se eu não estiver enganado, deve fazer um mês e meio que o primeiro imóvel foi vendido tokenizado, ou seja, né? Então você abriu ali uma barreira que tinha gigantesca. Então, assim, é o futuro inevitável, ele está aí, né? Então, quem vai sair na frente é quem entender isso primeiro. Se adaptar. E se adaptar e falar, cara, isso não tem volta. Então, assim, o que eu vou fazer para acompanhar esse mercado e tiver à frente de todos? E aí, tem Bitcoin, tem NFT. Eu acho que assim... É um papo para outro momento, que é outro mundo, outro né? momento. A gente vai ter nos próximos episódios, a gente vai ter aí um tema, um espaço só para falar disso, né? Então, mas se eu pudesse dar uma sugestão... Vai mudar o âncora, né? Não, assim, eu acho que a gente vai ter bastante episódios aí, bastante estudo 4.0, 5.0 e o João sempre vai estar aí à frente. Porque eu acho que o papo assunto foi fácil, bastante né? fácil. Então, assim, se eu tenho duas dicas. A primeira é para o João, ele estudar um pouco isso, que eu acho que não tem volta. Não tem volta. Mas para quem está assistindo aqui, nos escutando, é assim, se você pudesse falar o que eu preciso ver, eu acho que é isso. O metaverso. Eu acho que no final de semana eu assisti uma propaganda, alguma coisa assim. Li um artigo, de uma incorporadora, não me lembro o nome, que ela já lançou o primeiro stand de vendas no metaverso. Então, assim, a gente está falando de reuniões no metaverso, então agora já tem o primeiro. Então, assim, claro, eu acho que isso é muito maior do que isso, mas é o primeiro passo. Teremos pessoas vivendo em VR, né? E novos mercados vão nascer para isso, né? Então, assim, novas funções, novos empregos, novo tudo vai estar falando, agora existe uma coisa nova. Quem trabalha com tecnologia, principalmente na nossa área, a principal palavra é adaptação. Adaptação. É muita evolução. Se você pegar... O brasileiro sabe bem, né? Sabe bem. Se você pegar os anos para cá, é adaptação, porque está mudando muito rápido. Muito. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que ficou super claro ali quais são os próximos passos. Pessoal que está nos assistindo, por favor, fiquem atentos às próximas novidades, aos próximos conteúdos da nossa equipe. Tem bastante coisa boa e coloquem na agenda o nosso terceiro hiperpapo, que deve acontecer logo mais. Tá? A gente divulga em breve. Nas próximas semanas a gente vai estar divulgando. Coisa, traremos palestrantes, especialistas do mercado. Então, já deixa anotado, nos acompanhem nas redes sociais, tá? www.hiperdados.com.br e vejo vocês no próximo, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.